Momento de reflexão. Meu amado e querido irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com a sua vida. Eu me chamo Elizabeth, tenho muito prazer em falar com você. Estou aqui para trazer mais um conteúdo da Palavra de Deus para você. Fique aqui neste canal. Esse canal é de bênção para a sua vida. Aqui nós levamos a Palavra de Deus à sua casa, você no conforto do seu lar, aonde for mais conveniente para você. Você fica ouvindo a palavra de Deus e temos também oração, um momentinho de oração, que Deus abençoe sua vida. E vamos à palavra de Deus? Hoje ela se encontra aqui no livro de Colossenses, no capítulo 4 e no versículo 6, que fala assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Eita Jesus, a palavra temperada com sal, palavra agradável, com firmeza, sem brincadeira, com seriedade, mas uma palavra branda. Porque no livro de Provérbios eu gosto muito desse versículo, Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Sabe quando você fala com brandura com alguém? Às vezes ela é muito brava, né? Assim, aquela pessoa que toda ela se zanga, sabe? Parece que estão sempre pisando no calo dela, né? Mas aí, sabe, você com seu jeitinho manso, com a sua palavra agradável, temperada com sal, ela toda carrancuda faz aquela pergunta para você e você responde com a temperança, você responde com a mansidão, com a brandura, e aquela pessoa fica assim, acha um pouco estranho, mas depois, sabe, já ouvi muita gente, todos nós, eu acho, já ouvimos falar naquele ditado que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, sabe? Então, com a sua sensibilidade de servo de Deus, de serva de Deus, que você fala com brandura, você fala com mansidão, você fala com a temperança, com o domínio próprio. Até porque a palavra de Deus nos fala que contra essas coisas não há lei. Então, vamos ser brandos, vamos ser amáveis, que a nossa palavra seja agradável e temperada com sal. E também a nossa palavra deve ser como a palavra de Deus nos ensina: sim, sim e não, não. E o que passa disso é de procedência maligna. Você tem que ser uma pessoa firme na sua palavra. E como é que nós fazemos isso? De ter a palavra branda, de ter uma palavra firme com autoridade que vem de Deus, sem brincadeira, com seriedade, mas com mansidão. Isso aí é sempre estando em comunhão com Deus, é sempre estando em constante oração. Por isso o apóstolo Paulo nos falou: orai sem cessar, em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Então, orar sem cessar é isso, você está sempre em espírito de oração. E aí, se você vive nesse espírito de oração, você é uma pessoa mansa. Mesmo que às vezes aconteçam situações, eu não estou dizendo que a gente sempre é para ser sempre agradável e temperada a nossa palavra. Mas às vezes nós podemos até sair do sério, não é? Porque nós somos seres humanos. Mas o certo mesmo que nós devemos lutar é contra esse nosso eu, é contra o nosso jeito de ser, de achar. Tem gente que diz: eu sou assim mesmo, eu sou assim. Mas não é, a gente é de uma forma, mas quando nós
nos convertemos, nós temos que mudar o nosso jeito de ser, o nosso jeito de falar. Sabe, eu conheci uma irmã que ela era sempre da palavra mansa, sempre, e ela sempre estava falando de Jesus, estava contando. Eu lembro que uma vez ela me falou que entrou no ônibus, o ônibus estava muito lotado. Aí tinha uma moça que entrou cheia de sacola na mão. Aí o ônibus muito lotado, ela pegou e deu lugar para a moça, porque a moça estava cheia de sacola. Ela se levantou e deu o seu lugar para a moça. E a moça disse para ela: Deus lhe pague. Ela disse: não, minha filha, não diga isso para ninguém. Deus lhe pague. Diga assim: Deus lhe abençoe, porque Deus não deve nada para nós. Nós é que devemos tudo para Ele. Então, mas ela sempre tinha um jeito para falar de Jesus. Ela era uma pessoa semi-analfabeta, mas o marido dela sempre dizia que ela era uma pessoa que o dom dela era evangelizar. E muitas pessoas no leito de morte se chegaram a Jesus por causa do testemunho daquela irmã. Ela ia nos hospitais, ela levava a palavra de Deus. E o que eu quero dizer com isso para vocês? É que essa irmã, eu dizia a ela me disse que ela falava muito palavrão, que ela era uma mulher, que ela vivia, ela era uma mulher de, assim, né, que tinha seus atos de prostituição, até assim, até depois que ela casou. Ela casou não, ela vivia com um homem, se juntou com ele, mas ela ia para os lugares lá onde ela sempre ia. E aí ele bebia, ele era desviado e tudo, ele bebia muito. E quando ela se converteu, ele voltou para Jesus, porque quem falou da palavra de Deus para ela foi uma senhora que bateu na porta dela e ela nem queria recebê-la. Mas aí quando a mulher bateu na porta dela e tudo, ela disse que ela falava muito palavrão. Isso que eu queria chegar ao ponto de falar para vocês. Ela falava muito palavrão. E eu dizia para ela: irmã, eu não imagino você falando palavrão. Ela dizia: porque você não me conheceu antes. Ela mudou mesmo todo o seu modo de ser, de falar, de agir, de vestir. Tudo ela mudou. Quando eu a conheci, ela já era serva de Deus. Mas eu quero dizer isso, minhas irmãs, meus irmãos, que a nossa palavra deve ser sempre agradável. E ela era uma pessoa assim, muito de palavra doce, de palavra suave. Você ia na casa dela, você sentia uma paz tão grande. Eu, quando ia à casa dela, eu ficava assim maravilhada. Sabe aquele lugar que você não tem vontade de sair? Era a casa dessa irmã. Então, o que eu quero dizer é que a nossa vida deve ser assim. Quando nós aceitamos Jesus, nós devemos mudar. A nossa palavra agora deve ser branda, deve ser agradável, deve ser temperada com o sal. É isso que eu quero falar para vocês. É isso que eu queria transmitir a vocês hoje, viu, meus amados? E vamos orar? Meu Deus e meu Pai, no nome santo de Jesus, meu Deus, eu quero te pedir por cada um seguidor deste canal, Senhor, pelos seus familiares. Senhor, Tu sabes muito bem, Senhor Deus, qual é o problema, qual é a dificuldade de cada um, meu Pai, eu não sei. Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, porque o Senhor conhece o nosso agir, o nosso falar, o nosso pensamento. O Senhor
penetra o íntimo do nosso coração. Oh, Paizinho querido, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de poder falar contigo. Perdoa as minhas imperfeições, perdoa as minhas falhas, Senhor, e abençoa os nossos queridos seguidores. Abençoa, Senhor Deus, cada um deles, Pai. Que o Senhor coloque, Senhor Deus, cada um, Senhor Deus, diante da tua presença, que o Senhor Deus abençoe cada um de acordo com a necessidade, Senhor, que o Senhor dê a cada um de acordo com a sua necessidade, Pai, não de acordo com o nosso merecimento, Pai, porque nós não merecemos nada, mas tudo que nós necessitamos, Pai, é da tua graça e da tua misericórdia, Pai. Assim eu te peço e já te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Meus queridos, se você não é inscrito neste canal, inscreva-se, deixe seu like, ative o sino das notificações, compartilhe e comente. É muito importante para nós e só um tempinho para você, viu, meus amados? E até uma próxima vez, se o Senhor Deus nos permitir.